Um objeto misterioso e luminoso persegue uma mulher desesperada numa noite sombria, levando ela numa jornada assustadora em busca da verdade. Seu marido esconde segredos perturbadores, mas quando a verdade é revelada, não há escapatória da tempestade de emoções que abalará sua vida para sempre. Junte-se a Margarida, em sua jornada incerta, onde uma luz brilhante e perigosa no céu escuro é a chave para desvendar o enigma que envolve toda a sua família. Será que um objeto voador não identificado, temido pelos moradores do vilarejo, considerado mortal, pode ser a resposta que ela procura? Ou será que esta luz silenciosa e implacável é um perigo ainda maior? Desvende os mistérios desta história assistindo a este vídeo. Por isso, não sai daí, pois você está no canal Pode Ser, e por aqui é sempre bom dar as boas-vindas a você. Fala, felino curioso elevado, ou felina curiosa elevada. Tudo bem? Espero que sim. Já te convido a se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito. Acompanhe curiosidades, assuntos importantes sobre fatos que acontecem no mundo inteiro, e acompanhe histórias incríveis que vão te entreter, e também te deixar atualizado. Então, não fique de fora e se inscreva logo, no canal Pode Ser. A história a seguir é baseada em um relato real, e por isso os nomes das pessoas envolvidas foram substituídos, para proteger as suas identidades. Acreditar ou não, no relato que está por vir é um direito seu. Mas desacreditar, não muda o fato de que isso realmente aconteceu, e marcou a vida de uma mulher, que estava à procura de respostas. Era uma noite escura, com céus impressionantemente estrelados. Margarida tinha decidido sair em busca do marido, Antônio, que havia saído às 16 horas do dia anterior, e ainda não havia retornado. Ela pegou sua bicicleta e pediu ajuda ao seu filho Pedro, mas este se recusou a ajudá-la naquela madrugada, devido ao cansaço do trabalho do dia a dia, e o sono do rapaz era muito forte. Assim, ela seguiu sozinha, com a intenção de encontrar Antônio. Mas ao longo da estrada, Margarida começou a ter a desagradável sensação de que algo estava a seguindo, como se viesse clareando a estrada, como um carro se aproximando devagar. Porém, o que era mais estranho é que a luz não vinha por trás, mas por cima, e cada vez mais perto. Ela olhou para trás e ao mesmo tempo para cima, e viu uma luz forte e reluzente, pairando no ar. Como se fosse uma bola de fogo branca, como uma lanterna gigante focando em cima dela. Ela entendeu que a luz seria o suposto e muito famoso chupa-chupa. Tratava-se de um objeto voador não identificado, que tinha fama de ser hostil e perigoso nos interiores e vilas pequenas, onde vários relatos diziam que as vítimas tinham todo o seu sangue drenado por essa luz agressiva, e por isso era chamado pelos moradores da região de chupa-chupa. Margarida pedalou o mais rápido que pôde, mas a luz não desistiu e continuou a persegui-la. Ela começou a gritar, mas suas vozes se perdiam no silêncio da noite. Ela tentou mudar de direção, mas a luz a acompanhava insistentemente e rapidamente, como uma fera caça a sua presa. Socorro! Gritava a mulher desesperada, enquanto tentava escapar em sua bicicleta. Mas o chupa-chupa não parou. A luz cada vez mais perto, até que parecesse estar quase tocando nela. Ela já sentia uma espécie de dormência, querendo se espalhar pelo seu corpo, como se fosse desfalecer enquanto pedalava na bicicleta. Sem saída, Margarida se lançou debaixo de uma árvore, um pé de jambo, caindo violentamente no chão e se machucando muito. Ela fechou os olhos, esperando o pior. Eu nunca vou esquecer aquela madrugada, quando fui perseguida pelo chupa-chupa. Eu estava desesperada, procurando meu marido Antônio, que havia saído há muitas horas, e ainda não havia voltado. Ele tinha saído na tarde anterior, e ainda não tinha voltado. Eu já estava acostumada com as suas saídas, mas desta vez ele estava demorando demais.
Além disso, alguns vizinhos tinham comentado que tinham visto ele com uma mulher, e isso me deixou ainda mais preocupada e muito mais aborrecida. Então, decidi sair à procura dele. Eu não podia ficar parada, sem saber onde ele estava e o que estava acontecendo. Eu tentei chamar meu filho Pedro, mas ele estava muito cansado e não quis sair comigo. Tadinho, o bichinho estava cansado demais. Trabalhar na roça e cuidar de gado é muito pesado. É difícil. Foi então que eu decidi ir sozinha mesmo. Peguei minha bicicletinha velha, segui no ramal, que vocês chamam de estrada de chão, e fui ver se meu marido não estaria caído em algum bar por aí, ou na casa de alguma sirigaita. Foi aí que, de repente, vi uma luz brilhante vindo em minha direção, cada vez mais perto. Eu tentei correr, mas a luz parecia estar me perseguindo. Era a coisa mais aterrorizante que eu já vi na vida. A luz era tão brilhante que eu conseguia ver cada pedra e buraco na estrada, como se fosse pleno dia. Eu até poderia achar um alfinete no chão, de tão claro que estava. E o mais assustador é que aquela bola de luz era muito silenciosa, eu não ouvia nenhum barulho saindo dela. Quando eu era jovem, com os meus 17 anos, mais ou menos, eu ouvia histórias de como chupa-chupa sugava o sangue das pessoas. Só de ouvir as histórias eu morria de medo. Então eu sabia que, naquela madrugada, eu tinha que escapar de qualquer jeito. Eu pedalava tão rápido quanto podia, mas a luz parecia estar se aproximando cada vez mais. Eu estava prestes a desmaiar de medo, quando vi uma árvore à frente, era um pé de jambo. Eu me joguei da bicicleta com toda a velocidade, para debaixo da árvore, caindo violentamente no chão. Eu me machuquei muito. Me arranhei os joelhos, as mãos, meus cotovelos. Mas não liguei para isso, eu estava mais aliviada por ter escapado, nem que fosse por um instante, daquele monstro brilhante. Quando Margarida abriu os olhos, a luz havia desaparecido. Ela se levantou ofegante e olhou ao redor. Não havia sinal do chupa-chupa embaixo da árvore. Ela olhou para o horizonte, além dos galhos da árvore, observando atentamente o céu, e via somente as estrelas brilhando tranquilamente. Foi quando olhou para cima, por baixo da árvore, e percebeu que o objeto voador reluzente estava bem em cima da árvore, como se estivesse querendo rastreá-la. Circulando o pé de jambo por cima à sua procura. Isso a deixou ainda mais apavorada. Ela se encolheu bem pertinho do tronco da árvore, entre algumas raízes, e como uma criança amedrontada ficou ali, esperando e pedindo a Deus que aquela luz perseguidora fosse embora. Antes de continuar este episódio, pedimos a você, que se está gostando deste conteúdo, que você possa curtir este vídeo. Gostaria também de saber, o que você faria em uma situação assustadora como essa? Deixe aqui embaixo nos comentários. Ah, não se esqueça de dar aquele like maravilhoso neste vídeo, aquele like que só você sabe dar. Eu ainda posso sentir aquele medo, às vezes, quando penso naquela madrugada. Eu não sabia o que teria acontecido com meu marido, mas eu sei que eu nunca vou esquecer a perseguição do chupa-chupa. Debaixo do pé de jambo eu abracei minhas pernas, e fiquei bem encolhidinha com os olhos bem fechados, e morrendo de medo, rezando para todos os santos, para me proteger. Margarida se escondeu debaixo da árvore, a respiração ofegante, o coração batendo forte. Ela ainda estava com a bicicleta a seu lado, mas não conseguia se mover. Estava paralisada de medo. O chupa-chupa pairava no ar, como se estivesse buscando sua presa. Margarida rezou para que ele a perdesse de vista. De repente, ela ouviu barulhos vindo da casa de Helenice. Era o marido dela, Antônio, bêbado e batendo na porta, pedindo para entrar. Margarida não podia acreditar no que estava vendo. Ela saíra à procura do marido, para tentar resgatar o casamento, mas agora encontrava ele bem ali, na casa de outra mulher, às 2 da madrugada. Ela se levantou lentamente, com dificuldade, devido aos cortes e escoriações sofridos na queda. Aproximou-se da casa, com a bicicleta ainda na mão.
O chupa-chupa parecia ter desaparecido, mas ela não se sentia segura ainda. Antônio, o que você está fazendo aqui? Perguntou Margarida, com raiva e frustração na voz. É você, Margarida? Você aqui? Eu estou procurando um lugar para ficar. Minha querida, não consigo entrar em casa. Respondeu Antônio, claramente embriagado. Você não pode ficar aqui, Antônio. Isso é inaceitável. E você nem sequer pensou em mim? Eu que estou em casa, preocupada com você, seu idiota? Indagou Margarida, com lágrimas nos olhos. Antônio não respondeu, apenas baixou a cabeça envergonhado. Margarida se sentiu traída, mas ainda tinha um amor por ele, e não queria terminar o casamento sem pelo menos tentar salvar o que restava da relação. Mas a situação piorou ainda mais, quando Helenice, a suposta amante, abriu a porta e viu Margarida e Antônio na frente de sua casa. Ela os olhou com desprezo e disse: O que vocês querem aqui? Eu não quero problemas, por favor, vão embora daqui. Margarida ficou sem palavras, não sabia como reagir. Ela não sabia se devia acreditar no marido, ou se Helenice estava dizendo a verdade. A única coisa que sabia era que precisava sair dali o mais rápido possível, antes que a situação piorasse ainda mais. Ela segurou o braço de Antônio e o puxou para longe da casa de Helenice. Vamos embora daqui, Antônio. Não quero mais problemas. Disse Margarida com firmeza, mas Antônio estava embriagado, e não estava disposto a sair dali. Ele tentou se libertar das mãos de Margarida, e começou a gritar. Não vou sair daqui? Eu preciso falar com ela. Preciso saber a verdade. Disse Antônio com raiva, mas mal conseguia ficar em pé. Margarida estava tão tomada por uma série de emoções intensas, com uma mistura de raiva, medo, frustração e decepção, que pegou Antônio pelo braço com mais força ainda, e saiu arrastando o marido mulherengo para longe dali, xingando e repreendendo ele agressivamente. Por um momento Margarida até esqueceu do chupa-chupa, da perseguição e até da queda que tinha acabado de lhe acontecer. O que você estava fazendo na casa de Helenice? Eu só fui lá conversar com ela. Conversar? Eu vi você batendo na porta e implorando para entrar? Eu só tinha bebido um pouco e estava me sentindo mal. Pensei que ela poderia me ajudar. Foi então que, enquanto arrastava Antônio para casa e discutia com o marido, que Margarida voltou a lembrar do objeto luminoso. Ela não sabia o que era aquilo, se realmente era o tão famoso chupa-chupa, mas tinha certeza de que estava sendo perseguida por aquela luz. Chegando em casa, começou a questioná-lo sobre aquela noite. Ela não estava nem um pouco satisfeita com as explicações de Antônio. Além disso, Margarida ainda estava assustada com o objeto luminoso, e não conseguia esquecê-lo. No calor da discussão, resolveu falar com Antônio sobre isso, mas ele achou que ela estava louca e não deu muita atenção. Você não entende. Eu vi algo estranho no céu hoje à madrugada, parecia que estava me perseguindo. Você deve ter bebido muito também, minha querida. Margarida ficou frustrada com a reação de Antônio, e resolveu buscar respostas sozinha. Ela sabia que não conseguiria esquecer o objeto luminoso tão facilmente, e faria de tudo para descobrir o que era. Margarida estava em casa com o marido embriagado, ainda perplexa com o que tinha acabado de acontecer. Ela não sabia se deveria acreditar na teoria que tinha formulado sobre o objeto luminoso, mas algo lhe dizia que havia algum tipo de conexão entre ele e a traição do marido. Ao chegar em casa, Margarida ajudou o marido a deitar na cama e começou a pensar no que faria. Ela sabia que precisava ter uma conversa séria com Antônio, mas ainda estava abalada e precisava se acalmar. Enquanto isso, ela não conseguia parar de olhar para o céu, tentando encontrar mais pistas sobre o objeto luminoso e o que ele poderia ser. Foi então que, de tanto pensar, Margarida concluiu o seguinte: Talvez o chupa-chupa não estivesse me perseguindo, mas estava tentando me mostrar onde o safado do Antônio estava escondido. Se você gostou dessa história, deixe seu like e coloque nos comentários o que você acha de histórias assim, que podemos trazer mais conteúdo como esses aqui no canal. O que você acha? Obrigado por assistir. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.